tua voz. Deus abençoe muito você, viu? Quero convidar você a abrir na sua Bíblia. Nós queremos refletir nas Escrituras nessa manhã, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Lucas 7, nós vamos ler do versículo 18 até o 23. O Jonathan vai estar botando ali. Se puder, bota na NVI, tá, por favor? Lucas capítulo 7, versículos 18 até o 23. Lucas 7. Tão bom, irmão, assim, sabe daqui, ouvindo o barulho da sua Bíblia se mexer aí, nas páginas. Não é bonito esse barulho? Ó, você está com a Bíblia de papel, faz aquele barulho aí, vai, faz o barulho. Isso, Giovana, assim, ó, eu conheço gente que guarda dinheiro na Bíblia e quando sacudiu a Bíblia, assim, caiu nota de 100, vê aí, de repente, né, tem uma bênção escondida para você aí, né, Evangelho de Lucas, no capítulo 7, verso 18, diz assim: E os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou nós devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: Olha, João Batista nos enviou para te perguntarmos: És tu aquele que havia de vir, ou nós devemos esperar algum outro? E naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, e concedeu visão a muitos os que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas, o evangelho é pregado aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, esse texto de Lucas vai nos contar uma história muito interessante sobre o envio de 2 mensageiros à presença de Jesus, para lhe fazer perguntas. Interessante que esses 2 mensageiros não são 2 mensageiros sem importância. Eles estão sendo enviados por João Batista. E você conhece a história de João Batista, o predecessor, o antecessor de Jesus. João, nesse momento, ele está preso. E aí, o preso ele está sem o contato com as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Então, Jesus está realizando o seu ministério, curando, edificando, falando, libertando, e alguns mensageiros vão até a prisão de João e dizem assim: olha, tem um homem que está realizando coisas extraordinárias. João então envia 2 mensageiros a Jesus para fazer uma pergunta. E a grande pergunta é: olha, o Senhor é aquele que a gente estava esperando, ou isso aí que está acontecendo é uma coincidência, é um fenômeno natural, e a gente deve esperar um outro? É interessante que alguns comentaristas vão dizer que nesse momento João Batista, ainda que tivesse muita convicção de quem Jesus era, porque de fato João já tinha tido aquela experiência com Jesus inicial, alguns vão dizer que João estava numa crise de fé. Outros vão dizer que, na verdade, quem tinha crise eram os discípulos de João Batista. E aí João Batista manda esses homens para falarem com Jesus, para fortalecer a fé deles, não a fé de João. Mas interessante a pergunta que ele vai fazer. A pergunta é: o Senhor é aquele que nós estávamos esperando, ou nós devemos continuar esperando? É interessante que essa pergunta é uma pergunta que fez muito sentido na época, mas faz muito sentido hoje. Porque muitas pessoas conhecem a Jesus. Se eu perguntar na rua, né, quem é que conhece Jesus, a maioria esmagadora das pessoas vão dizer: eu conheço Jesus, eu sei quem ele é.
Ora, pelo menos vê-lo numa folhinha, numa padaria ou num açougue, a maioria das pessoas já viu. Pelo menos um filme sobre Jesus. Pelo menos no Natal alguém já ouviu falar sobre o Jesus que nasceu. Na Páscoa, na Semana Santa, alguém já ouviu falar no Jesus que morreu. Na verdade, grande parte da nossa população, da nossa sociedade, das pessoas, já ouviu, de alguma forma, falar de Jesus. Jesus não é um personagem desconhecido da maioria das pessoas. Pessoas têm algumas informações acerca de Jesus. Ora, se eu perguntar assim, quer ver? Deixa eu ver, eu vou escolher alguém aqui. Jadiel, que está aqui nessa manhã com a gente. Como que Jesus é? Como é a sua aparência? A verdade. A verdade é a verdade. Não, você sabe. O Jesus que veio na tua cabeça agora aí, como é que ele é? Alguém agora deu um sabonete para o Jadiel aí, para ele escorregar, né? É que o Jadiel não quis falar, mas o Jesus que passou na cabeça dele é cabeludo ou cabelo curto? Barbudo. Qual roupa que ele veste? Você entendeu o que o Jadiel está falando? Ó, o Jesus da cabeça dele é o seguinte, ó, quem é ele é barbudo? Ninguém imagina um Jesus, irmãos, assim, sabe, limpinho, sem barba nenhuma. Ninguém imagina, por exemplo, né, a maioria das pessoas não imagina um Jesus negro. Não é verdade? Você pensa em Jesus, não surgiu aí um negro alto, forte, não surgiu na sua cabeça. Não surgiu, infelizmente. Não surgiu. Não pensa num Jesus de cabelo curtinho, ou quem dá, assim, parecido com o pastor Jorge aí, ó, com uma cabeleira menos abundante, menos privilegiada isso, né? Ninguém pensa assim. Por quê? Porque nós temos muitas informações acerca deste Jesus. Nós já vimos fotos que dizem que é de Jesus. Já falaram, deram informações para a gente sobre Jesus. A roupa de Jesus é interessante, né? O Jadiel tentou fugir, mas no final ele reconheceu. O Jesus da imaginação do Jadiel, ele veste o tempo todo, meu irmão. Um vestido branquinho e de vez em quando ele põe um negócio vermelho aqui, né? É esse o Jesus do imaginário. Ou seja, a maioria das pessoas tem um imaginário sobre Jesus. Tem uma ideia da sua aparência, tem uma ideia, assim, do seu movimento. Por exemplo, se eu perguntar assim, Jesus é bom ou é mau? Por quê? No seu imaginário, você só vê Jesus o quê? Bom, fazendo coisas muito boas. Eu duvido que o Jesus que surgiu no seu imaginário é aquele que está entrando no templo, por exemplo, chutando a gaiola daqueles pombos pintados lá, que eles, na verdade, Jesus está fazendo quando ele entra no templo e chuta as gaiolas, né? E que ele causa aquela arruaça no templo, é por quê? Porque os vendedores estavam vendendo animais adulterados para o sacrifício, eles praticavam agiotagem no templo, suborno, um monte de coisa. No seu imaginário não surgiu Jesus entrando no templo e quebrando tudo. No seu imaginário, provavelmente surgiu o Jesus olhando para alguém, levanta e anda. E a voz de Jesus, hein, Jadiel? A voz. Não. Nem sei. Eu acho que a tua está mais para Moisés do que para Jesus, mas nem sei, né? A voz de Jesus. A gente, quando pensa na voz de Jesus, a gente imagina Jesus andando e falando, levanta e anda, amado. Não é? Sua fé te curou. Ninguém imagina Jesus, por exemplo, andando e falando assim, ô maluco, entra, vamos lá, levanta, acabou teu tempo de aleijado, vai, levanta, corre. Não imagina, a gente pinta uma imagem de Jesus, e muitas vezes, irmãos, nós vivemos com a imagem de Jesus que nós pintamos. A maioria das pessoas não vive de um Jesus real, vive de um Jesus imaginário, e essa pergunta passa a fazer todo sentido. Ou seja, esse
esse Jesus das pessoas é um Jesus que a gente estava esperando ou a gente espera um outro? Porque a pergunta de João faz todo sentido. Era o seguinte, esse Jesus, essa pessoa que está andando ali na Palestina e realizando tudo, o pessoal vai perguntar para ele, o Senhor é aquele que nós estamos esperando, o Senhor é o Messias, o Senhor é o enviado de Deus, o Senhor é a resposta de Deus para o pecado do mundo, o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é aquele que renova a nossa vida, o Senhor é aquele que tem planos para mim e para minha família, o Senhor é aquele que perdoa pecados, o Senhor é aquele que vai restaurar todas as coisas. Olha que pergunta interessante. João não está querendo saber o seguinte, ó, se o Jesus tinha barba ou não tinha barba, se ele se vestia com manto branco ou não, se a voz dele era suave. A questão de João é absolutamente teológica. Esse homem, ele é a resposta para o pecado do mundo, ele é o emissário da salvação, ele é o Salvador, ele é a prova do amor de Deus, ou nós precisamos esperar outros? Interessante, irmãos, a resposta de Jesus, porque tem muita gente que tem informações sobre Jesus e não está ainda convencido de que precisa dele. Não está ainda convencido de que Jesus é a resposta de Deus. Não está ainda convencido de que Jesus é, sim, a salvação de Deus que chegou à humanidade. Muitas pessoas estão ainda esperando um outro. Esperando um outro. Ou um outro momento, um outro episódio, uma outra experiência, uma outra resposta. Muitas pessoas estão esperando um outro. Interessante que Jesus, ao invés de responder diretamente àqueles homens, Jesus vai fazer aquilo que ele estava fazendo. E a Bíblia vai dizer o seguinte, naquele momento Jesus curou pessoas que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, concedeu visão a muitos que eram cegos. Então, só então, ele vai àqueles homens e diz, leva a resposta para João. Meu irmão, se alguém perguntasse para você, Jonathan, perguntasse assim, Jonathan, você é o Jonathan? Me mandaram perguntar se você é o Jonathan. O que você diria? A resposta é, sou, não sou, claro que sou, você é um tonto, não está vendo que eu sou? São respostas possíveis, não é verdade? A pergunta é, o Senhor é aquele que havia de vir ou a gente espera outro? Jesus realiza coisas e a resposta dele é o seguinte, ó, voltem e anunciem a João o que vocês viram e aquilo que vocês ouviram. Parece que ele está dizendo assim, João, que chegue à sua conclusão e que você chegue à sua conclusão. A pergunta é, eu sou o Messias? Eu sou o Salvador? Eu sou aquele que vou restaurar todas as coisas? Olhem para mim, vejam o que eu faço, ouçam o que eu digo e tire a sua própria conclusão. Olha o que ele está dizendo. Voltem e anunciem a João que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas, o evangelho, é anunciado no meio dos pobres. É interessante essa resposta que ele dá. Porque a pergunta é, o Senhor é o Jesus, o enviado de Deus? O Senhor é o Cristo? O Senhor é aquele que a gente estava esperando, que irá restaurar todas as coisas, que irá nos salvar? O Senhor é esse? Jesus diz, olha o que eu faço. E é muito interessante que ele vai dizer, olha, pessoas que estavam cegas, elas começam a ver. Os aleijados, em contato comigo, eles andam. Os surdos, eles ouvem. Numa outra versão, vai dizer que os espíritos malignos saem e o evangelho é anunciado. A resposta é, Jesus é ou não é o Messias? Ele é o Messias, porque ele é a manifestação de Deus no meio de pessoas, e no meio de pessoas com as suas características e suas dificuldades. A experiência de pessoas com Jesus é uma experiência transformadora. Para nós é uma informação, o cego vê. Se eu perguntar assim, falar assim, pô, Lohana, vi um negócio impressionante. Um cego começou a ver.
Essa é uma informação importante. Agora, muito mais importante é eu chamar o cego e perguntar assim: o que aconteceu com você? A história que ele vai contar é muito diferente daí. O cego começou a ver. O que ele vai dizer é o seguinte: a minha vida tinha uma trajetória, eu tinha algumas dificuldades, eu tinha algumas lutas, eu estava perdido, eu não conseguia enxergar. Mas a partir do momento que eu encontrei um homem, o nome dele é Jesus, a minha vida foi transformada. Meus olhos se abriram e aquilo que eu não via, eu agora começo a ver. E as dificuldades que eu tinha foram transformadas em possibilidades. E as limitações que eu tinha, agora se abriram para mim novas oportunidades. Olha, quando Jesus está dizendo, avisa João lá, que os cegos veem, ele está dizendo assim, que ao contato comigo, vidas são transformadas. Não é uma narrativa de contar a história do Jesus milagreiro. Não, mas é uma narrativa de ver que ao contato com Jesus, as vidas são transformadas. Os cegos recobram a sua visão. Os leprosos, por exemplo, são purificados. Meu irmão, se eu contar para Lohana, um cara que tinha lepra, ele que ficou com o corpo dele agora limpinho. Isso é uma narrativa. Eu estou contando uma história de alguém que recebeu uma cura. Agora, se naquela época eu chamo um leproso e digo assim, o que aconteceu com você? Ele vai dizer, eu estava afastado da sociedade, eu estava afastado da minha família, eu era tido como quase um demônio. As pessoas olhavam para mim e se afastavam de mim. Inclusive, na minha história de vida, eu tinha que andar com um sino pendurado no meu pescoço, que significava o seguinte: toda vez que eu me locomovia, aquele sino batia. E aquele sino significava que as pessoas, ao ouvirem o sino, precisavam estar o mais distante possível do barulho do sino. Eu era alguém que chegava e que ninguém gostava da minha presença. Eu era alguém que chegava e as pessoas tinham nojo de mim. Era assim que eu me sentia. Mas e aí? Mas aí eu encontrei um homem que mudou completamente a minha vida. É um homem que não teve medo do sino que tocava. É um homem que não tinha nojo da minha condição de pele. É um homem que olhou para mim além do que todo mundo via. O nome dele é Jesus e através da vida dele, do olhar dele, do toque dele, a minha vida foi transformada. É o que Jesus está querendo dizer. Ele está dizendo o seguinte: olha, avisa João Batista o seguinte, que as boas novas, o evangelho, a notícia da salvação, chegou no meio dos pobres. Claro, porque existia uma elite religiosa, que era a elite religiosa que dominavam as Escrituras, que dominavam o Antigo Testamento. É eles que dominavam os templos. É eles que diziam quem podia entrar e quem não podia entrar. É eles que diziam quem podia participar do culto e quem não podia. Eles é que davam todas as regras. E Jesus está dizendo o seguinte: vai e anuncia a João Batista. Ele não quer saber se eu sou quem eu sou, se eu não sou o Filho de Deus, aquele que veio transformar o mundo, aquele que veio mudar histórias. Avisa para ele que os improváveis estão sendo convocados para fazer parte do reino de Deus. Os pobres ouvem a mensagem. É para eles também. É para os pobres, é para os drogados, para as prostitutas, é para as pessoas que têm uma vida meio atrapalhada, é para todo mundo. Amém, irmãos? A pergunta é, se é esse, você é esse mesmo? Ele diz assim, ouve o que eu estou dizendo e vê o que está acontecendo aqui e tira a sua conclusão. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, você mesmo vai ter que fazer uma escolha no seu coração. Se Jesus vai ser só um personagem da história, alguém preso na folhinha, alguém que você tem uma imagem de alguém, ou ele vai ser o seu Salvador. Ninguém vai escolher isso para você. O que Jesus está dizendo para eles é o seguinte: conta para João o que está acontecendo, sabe por quê? Porque cada um vai ter que reconhecer a Cristo como o seu Senhor e o seu Salvador. Eu não posso fazer isso pela Nara. Eu queria fazer isso pela Vitória, porque pela Vitória, meu irmão, quem é pai, poxa vida, a gente faz tudo pelos nossos filhos, meu irmão. Tudo. A gente deixa de comer para que eles comam. Se a gente pudesse tirar a doença deles e botar na gente para eles fiquem sarados, a gente faz isso
tudo pelos filhos, mas nós não podemos tomar uma decisão espiritual pelos nossos filhos. Nossos filhos precisarão definir e decidir na sua vida, impulsionados pelo poder do Espírito Santo, se Jesus é um personagem ou o Filho de Deus, o Salvador. Seu marido, você não vai poder tomar uma decisão por ele. O que você pode fazer é contar para ele o quê? Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, o evangelho é anunciado, o amor de Deus é manifestado nas nossas vidas, e nós vemos isso na humanidade inteira. Deus não esqueceu de ninguém, nem do cego, nem do aleijado, nem do leproso, nem do bandido, nem do estelionatário, nem do bom pai de família, nem do mau pai de família. Deus não esqueceu de ninguém, a salvação está disponível, mas quem vai ter que tomar a decisão é a própria pessoa. Se Jesus é só um personagem, ou se de fato ele, para nós, será e é o Filho de Deus. Interessante que Jesus vai terminar, bota aí o versículo 20. Feliz é aquele, bem-aventurado é aquele que não se escandaliza por minha causa. Ele vai terminar dizendo, bom, então quem é o cara mais feliz do mundo? É aquele cara que já tomou sua decisão. É aquele cara que já fez a sua escolha. É aquele cara que já decidiu quem Jesus vai ser na sua vida. Feliz é aquele que não se escandaliza da decisão que tomou. Quem é Jesus para você? Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Mas ele não é só um personagem bonzinho, não. Ele não é só um personagem bonzinho. Ele é a resposta de Deus para o meu pecado. E o que ele é para você agora? Agora ele é o meu tudo. E o que ele exige de você agora? Tem um monte de coisa que talvez na minha vida eu vou ter que mudar. Mas com a ajuda dele eu vou mudar. Mas isso vai ser muito pesaroso para você. Não vai ser pesaroso nenhum, porque eu conto com a bênção de Deus, eu conto com o amor de Deus, eu conto com o poder de Deus, e isso aí vai te trazer tristeza. Tristeza não, bem-aventurado é aquele que já tomou a sua decisão, e que não se arrepende nem se escandaliza da decisão que tomou de amar a Jesus, receber o seu amor, amar a Jesus e caminhar com Ele. Amém, meus irmãos? Feliz é aquele que não se escandaliza por causa do Senhor Jesus.